enquanto em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos falar hoje de um assunto muito importante nessa área de oração, que é a intercessão. Tá? Nós vamos ver a importância da intercessão na nossa vida. E na vida, claro, das pessoas por quem estamos intercedendo. Lucas capítulo 13, a partir do verso 1. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido essas coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, certamente, de igual modo, perecereis. E naqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que não foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. E aí, Jesus, aproveitando essa situação, ele conta uma parábola. Um certo homem, versículo 6, tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, porque ainda está ocupando inutilmente a terra. E respondendo o viticultor, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a ponha estrume. Se der fruto, ficará. Se não, depois pode mandar cortar. Essa situação aqui é muito interessante, porque os discípulos, eles se aproximaram de Jesus e falaram acerca de uma tragédia, né? Que Pilatos havia profanado o templo de Deus. Os galileus estavam sacrificando, né, na antiga ordem, né, de Moisés, e ele simplesmente matou todos os que estavam sacrificando e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. E eles contaram isso para Jesus. E Jesus imediatamente já foi corrigindo uma coisa. Vocês estão achando que eles foram mais pecadores do que vocês por ter padecido essas coisas? Não foi isso, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando acontece alguma tragédia, a gente já pensa logo, né? Na nossa humanidade, na nossa carnalidade. Pô, acho que essa pessoa estava pecando, estava vacilando. Mas Jesus deixou bem claro aqui que não foi. E depois ele aproveitou o gancho e falou acerca de um outro acontecimento, de uma outra tragédia, que foi o desabamento da torre de Siloé, que matou muitas pessoas, né? E 18 pessoas. E Jesus falou a mesma coisa. Será que eles eram mais pecadores do que todos vocês? Ele disse que também não. E ele falou: se vocês não se arrepender, igualmente perecereis. Tá? Ele não estava falando acerca apenas da morte física. Ele estava falando de um perecimento muito pior, que é a segunda morte, a morte eterna. Em Mateus 10, 28, Jesus fala: Não temam aqueles que matam o corpo, mas não tocam na alma, mas temam aquele, Deus, que pode lançar tanto a alma quanto o corpo, como o corpo no inferno. Então ele fala: se não se arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Aí ele aproveita essa situação e conta essa parábola. Então, ou seja, ele está pegando esse gancho e ele conta essa parábola de um vinhateiro, na minha versão, né? Viticultor em outras versões. Ele roga para o Senhor para que essa figueira que não estava dando fruto não seja arrancado na terra. Está no verso 8, eu coloquei aqui. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem, se não, mandarás cortá-la. O que Jesus quis dizer? A real causa desses 2 acontecimentos catastróficos foi exatamente isso, porque não houve alguém para interceder por eles. Porque Jesus, ele já emenda com essa parábola, e ele fala que teria sido diferente se tivesse alguém intercedendo por essas pessoas. Jesus, ele aproveitou essa parábola, essa situação, para contar esta parábola. E ele fala: Senhor, deixa mais um ano, ou seja, já estava decretada
a figueira ter sido arrancada da terra. Mas por causa desse viticultor que intercedeu por ela, Deus permitiu que ele ficasse por mais um tempo. Se der fruto, bem; se não der fruto, pode cortar. Então aqui tem um princípio fantástico, de que muitas situações catastróficas aconteceram e ainda estão acontecendo porque falta alguém para interceder. Falta alguém para rogar, para que o Senhor dê mais tempo para essa pessoa ter uma oportunidade de se arrepender. E eu tirei aqui, a intercessão, ela tem o poder de duas coisas, segundo essa passagem que nós lemos. 1, evitar tragédias, e 2, evitar mortes prematuras, concedendo mais tempo para arrependimento. Deu para entender? Porque aqui, no versículo 8, ele pediu para que desse mais um tempo para que ele possa, se possível, se arrepender e ser salvo. É aqui que nós precisamos entender a importância da nossa intercessão. Ela pode evitar situações de tragédias e também mortes prematuras, concedendo mais tempo para arrependimento. E eu escrevi aqui, o que é intercessão? Vamos entender o que é intercessão. Intercessão é isso aí, é colocar-se entre Deus e alguém ou um grupo de pessoas rogando a Deus em favor dele. Você se coloca entre Deus e uma pessoa rogando a Deus em favor dela. Isso que significa intercessão. Tá? Então, eu resumi isso aqui. A causa principal de muitos desastres, mortes prematuras e condenação eterna é a falta de intercessores. Tá? Eu peguei essa citação de um teólogo muito influente, Andrew Murray. Ele fala uma coisa interessante aqui. Olha o que ele escreveu. Existe um mundo com milhões perecendo, sendo a intercessão sua única esperança. Quanto amor e trabalho são comparativamente em vão, porque há tão pouca intercessão. Ele foi muito feliz nessa frase, porque a gente foca muito no trabalho, a gente ama as pessoas, a gente fala do amor de Deus para essas pessoas, mas só isso não é o suficiente, porque nós estamos num combate. O mundo jaz no maligno. Isso aí é um problema espiritual. Satanás ele está cegando o entendimento dos incrédulos. Você fala de Jesus e a pessoa simplesmente não entende nada, porque há um véu no rosto deles. Então não basta apenas você sair para as ruas, você falar de alguém para Jesus, de você amar as pessoas, não. É necessário orar por essas pessoas para que esse véu seja removido. E eu anotei 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nesse combate, querido, ele só pode ser vencido através da oração. Em 1 Timóteo, está dizendo lá, antes de tudo, vai até grifei ali, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões. E um pouco mais na frente, nos versos 3 e 4, está escrito lá, porque fazendo isto é bom, aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que a palavra de Deus recomenda para nós? Antes de falar do amor de Deus, antes de ir para as ruas, antes de fazer qualquer coisa para alcançar os perdidos. Súplicas, orações, intercessões. Porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então, a oração, ela é fundamental, queridos, porque o diabo, ele está cada vez mais cegando os entendimentos dos incrédulos, para que eles não entendam a mensagem e possam frutificar. Então, nossas orações são muito importantes para isso, para que eles tenham mais tempo, para que eles possam se arrepender, evitando que mortes prematuras aconteçam através das nossas orações, segundo essa parábola de Jesus. Tá? Então, muitas vidas poderão ser livres da condenação eterna, se houver intercessores a favor delas. Amém, queridos? Está dando para entender a importância da intercessão? Então, vamos passar aqui. Ezequiel 22 e 30 é um lamento de Deus. Olha o que ele falou.
busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Então, Jesus, Deus, a palavra dele, está dizendo que é muito importante, queridos. Muitas situações, vou falar de novo para ficar fixo. Muitas situações terríveis, de tragédia, mortes prematuras ou qualquer coisa ruim, acontece porque nós negligenciamos a intercessão em favor dessa pessoa. Amém? E Deus está aqui lamentando isso, porque Ele espera que tenha um na brecha para interceder por esta terra, para que não venha acontecer coisas terríveis. Tá? Então, não adianta. Nesta terra, Deus só vai manifestar seu reino e sua justiça mediante nossas orações. Nós vimos muito isso nas mensagens anteriores. Né? Salmo 115, 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, nós estamos investidos de autoridade nessa terra. E Ele, por vontade sua, por um princípio que Ele estabeleceu, Ele não vai agir em nosso favor nessa terra, a menos que nós abramos a porta para Ele entrar. E isso se dá através das orações. Nós falamos muito sobre isso, né? Que nós temos a chave, a autoridade, tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E se nós desligarmos, não orarmos, Deus não vai poder fazer nada em nosso favor. Não porque Ele é limitado, porque Ele estabeleceu esse princípio. Amém? Então, a responsabilidade da igreja nessa terra é total. É total. Em Lucas 18:1, Jesus fala a respeito da parábola do juiz iníquo da viúva persistente, de um dever, de orar sempre e nunca desanimar. É um dever, é uma responsabilidade da igreja, orar sempre e nunca desanimar. Amém? Vamos passando aqui. E vamos abrir a Bíblia em Jó, capítulo 42. Eu anotei aqui 3 benefícios garantidos para quem intercede. Eu consegui enxergar nessa passagem de Jó 3 benefícios importantes na vida do intercessor. Jó 42, um livro antes de Salmos, versículos 7 ao 10. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Preste atenção aqui agora. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E no verso 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes ele possuía. Então, lendo esses versos aqui, o Espírito Santo me mostrou 3 benefícios para o intercessor. Primeiro, claro, Deus ouve suas orações, né? Que está dizendo aqui no versículo 8, eu aceitarei a sua oração. 2, Deus pode livrar uma pessoa de um juízo ou de uma tragédia. Por causa das orações de Jó, os amigos dele foram livres de um julgamento. E 3, Deus entra na nossa brecha, manifestando bênçãos dobradas. Então, a gente foca muito em nós mesmos, mas se nós começarmos a ter uma disciplina de focar nas pessoas, com certeza, querido, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Então, Ele vai entrar na sua brecha, e quando Deus entra na nossa brecha, pode ficar tranquilo, nada vai te acontecer, porque você está abrigado na sombra do Altíssimo. Então, é um princípio de dar e receber. No reino de Deus, tudo é um princípio de dar e receber, inclusive a oração. Então, há benefícios na oração. E quando você ora, intercede por alguém, você está focando numa pessoa, você está liberando para essa pessoa o seu amor. E Deus retribui para você tudo aquilo que você está intercedendo por essa pessoa. Amém?
Então, Deus deseja nos usar na vida das pessoas e, como consequência, agir de forma superabundante na nossa vida. O pastor Paulo leu aqui Lucas 6,38 e eu parafraseei Lucas 6,38. Na verdade, ele também parafraseou, que no contexto fala sobre amor, de dar amor e receber amor. Mas a Bíblia nos dá essa liberdade para poder parafrasear, porque em outros versos também fala a respeito de dar finanças e receber, e Jó também nos dá liberdade, que nós vimos aqui, que nós oramos por alguém e Deus entra na nossa brecha. Então eu parafraseei: deem, entrem na brecha e lhes será dado. Ou seja, Deus entrará na sua brecha. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Amém, queridos? Eu separei aqui alguns exemplos de intercessão na palavra. Como isso me abençoou? Vamos ver um exemplo da intercessão de Abraão. Gênesis capítulo 18, versos 20 e 33, vocês já conhecem, ele intercedendo pelas cidades de Sodoma e Gomorra que estava para ser destruído. E ele falava lá para Deus: Senhor, se tiver 50 justos, você poupa essa cidade? Ele: eu poupo. Se tiver 50, mas não tem. Aí ele foi baixando o número, 40, 30, e se tiver 20, se tiver 10, você poupa essa cidade da destruição? Abraão, se tiver 10, eu não poupo. Eu acho que até Abraão deve ter pensado: deve estar feia a coisa mesmo, não tem nem 10, né? Mas tinha o sobrinho dele. E no capítulo 19, verso 29, olha o que aconteceu. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se de Abraão, ou seja, da intercessão de Abraão em favor do seu sobrinho, e tirou a Ló do meio da destruição. Então, Ló foi livre da destruição, juntamente com os ímpios de Sodoma e Gomorra, porque Deus lembrou da oração do seu tio. Deus lembrou da oração de Abraão. Então, é um grande exemplo, queridos. Se tem um familiar teu, um parente teu que está na destruição, a ponto de ser destruído, por pior situação que ele possa estar passando, Deus ele sempre vai lembrar das suas orações, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, ele vai lembrar da sua oração. Isso aqui é maravilhoso, querido. Intercessão de Moisés. Eu separei dois exemplos da intercessão dele. Abre lá, por favor. Êxodo capítulo 32. Mais uma intercessão. E o milagre que aconteceu na vida do povo de Israel por causa de um justo, de Moisés. Êxodo 32, a partir do verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir ao Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e o farei de ti uma grande nação. Verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que te tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque há de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. E após esta intercessão, versículo 14, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera de haver fazer ao seu povo. Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Deus, ele pede autorização para Moisés para destruir o povo. E Moisés, investido de autoridade, lembra que nessa terra, nós estamos investidos de autoridade, Deus pede permissão para atuar aqui nessa terra, não porque ele não pode, é porque ele quer assim. Ele determinou na sua palavra que aqui nessa terra ele não faz nada a menos que nós consintamos. E ele pede para Abraão: deixa eu destruir o povo, para fazer de ti uma grande nação. E qual foi a resposta de Moisés? Não deixo não.
Não deixe o Senhor. Por favor, não deixe, não faça isso. E no verso 14 está aqui. Deus se arrependeu do mal que dissera de fazer ao seu povo. E tem mais um, e no Salmo 106 e 23, ele fala a respeito dessa situação. Por isso, Deus ameaçou destruí-los. Porém, Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Mais um exemplo do poder que tem a nossa intercessão, de que situações que, mesmo que estejam decretadas por Deus, podem ter um desfecho diferente, porque Ele ouve as orações do justo. Tem alguém no muro clamando por alguém. E tem um outro exemplo de intercessão, foi Moisés na batalha lá, contra os amalequitas. Enquanto ele mantinha os braços erguidos, o povo vencia. Quando ele baixava a mão, o braço, o povo começava a perder. E isso, querido, é um princípio de intercessão, de oração. Enquanto Moisés estava intercedendo pelo povo, o povo ganhava a batalha. Quando ele parava de interceder, o povo começava a perder. E se nós negligenciarmos uma vida de oração, vamos começar a perder. Mas se nós mantivermos um espírito correto, orando sem cessar em todo o tempo, querido, a vitória está garantida. Porque Moisés edificou um altar, o qual chamou, o Senhor é a minha bandeira. Vitória conquistada pelo poder da intercessão. Tá? E vamos recapitular aqui que eu falei que a oração não é uma arma contra o inimigo, mas sim a própria guerra. Porque em Efésios 6,18 diz, na verdade, o Efésios 6,18 diz que é a própria guerra, né? Então, usamos o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. De que maneira? Orando em todo o tempo. Isso que estava em Êxodo. Moisés orou em todo o tempo e houve a vitória. Então, a oração é a própria guerra, a própria batalha. Tá? Também tirei os exemplos da intercessão de Jesus. Lucas 22, 31 e 32, ele intercede por Pedro. Ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Simão, Pedro, provavelmente ele teria um desfecho muito parecido com Judas, querido. Mas porque Deus intercedeu por ele, Jesus intercedeu por ele, ele se arrependeu e veio ser o apóstolo Pedro, por causa da intercessão de Jesus. Roguei por ti, para que tua fé, Pedro, não se desfaleça. Eu tenho plena convicção de que Satanás estava perturbando Pedro quando ele estava chorando, arrependido por ter traído, negado ao Senhor. Mas essa oração de Jesus em favor dele fez com que ele virasse tudo e ter sido uma bênção nos seus tempos. Pedindo para o secretário escrever 1 e 2 Pedro. Amém, querido? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, João 17. Então, o capítulo 17 de João é o capítulo da intercessão de Jesus. Então, ele roga não só pelos discípulos que estavam com ele, mas também roga por nós. No versículo 12, ele falou que, estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, as orações intercessórias, ele gera proteção. Porque quando ele estava, durante os seus dias de vida na terra, ele orava muito, e ele guardou todos eles no nome de Deus. E no versículo 20, eu não rogo, intercedo somente por eles, mas também por nós, por aqueles que vierem a crer por mim e por intermédio da sua palavra. Jesus intercedeu por você e você está aqui. Amém, queridos? Em Hebreus 7, 25, Jesus, ressurreto, glorificado, continua vivendo para interceder por nós. Amém, queridos? Esse é o ministério atual de Jesus, intercessão. 24 horas por dia. Lá não tem tempo não, mas é só para te poder entender. 24 horas por dia intercedendo por nós. Intercessão de Paulo, outra situação que eu vi. Olha os versos. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O nível de intercessão do apóstolo Paulo era tão intenso
que ele chegava ao ponto de sentir dores de parto. Tamanha intensidade da intercessão que ele tinha pela igreja, as igrejas que ele estava estabelecendo. Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, não cessamos de interceder por vós. Um estilo de vida do apóstolo Paulo. Mais um exemplo. Não paro de dar graças por vós, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1:16. Mais um. Efésios 3:14-15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro, intercedo, para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro, intercedo, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, ele orando pela igreja. E aqui também tem uma situação interessante, ele intercedendo por Timóteo, seu filho na fé. 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, e de que, sem cessar, faço memória de ti, nas minhas orações, noite e dia. Se em favor de Timóteo, ele orava noite e dia, imagina como Paulo orava. Ou você acha que ele orava só pelo Timóteo? Então, se só pelo Timóteo ele orava noite e dia, imagine a vida de oração do apóstolo Paulo. Orava muito, né? Noite e dia, só intercedendo por Timóteo. Imagina o nível de oração. A Bíblia ainda fala que ele orava mais em línguas do que todos os crentes de Corinto. Então, o cabra orava. Amém? Agora, mais um outro exemplo de intercessão na Bíblia. A intercessão da igreja primitiva. Nós falamos sobre isso. Que Pedro estava para ser morto. Tiago já havia sido morto por causa da negligência da oração da igreja. Quando a igreja viu que Pedro seria o próximo, eles viram que se ficasse de braços cruzados, Deus não ia fazer nada por eles. O que eles fizeram? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. E, minha querida, as orações em favor de alguém, a intercessão, gera um poder maravilhoso. Então, o anjo do Senhor livrou milagrosamente Pedro das mãos de Herodes. E quando Pedro foi encontrar seus irmãos livre de madrugada, o que eles estavam fazendo? Muitas pessoas estavam congregadas e oravam, intercediam por ele. De madrugada, Pedro foi livre da prisão. Quando chegou lá, as pessoas estavam orando em favor dele. Então, esse episódio extraordinário, um milagre de Deus aconteceu, porque tinha intercessão em favor de Pedro. E eu falei também, né? A intercessão de Epáfras também. Saúda-vos, Epáfras, Colossenses 4:12, que é dentre vós, servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, agoniza continuamente por vós nas orações. E esse se esforça sobremaneira, no grego, é agonizomai, que é competir com adversários, batalhar com dificuldades e perigos, esforçar com zelo extremo, trabalhar intensamente. Então, Epáfras, ele agonizava pela igreja. Também é um dos irmãos que intercediam em favor da igreja. Paulo também rogava para que a igreja orasse a favor dele. Você sabia disso? Ele não era crente 6 horas, não. Mas ele pedia oração. É bíblico pedir oração. Não é bíblico você só pedir oração e não orar. Mas quando você ora e pede oração, é válido. Olha em Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Efésios 6:19. Orem, intercedam também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Então, também peguei uma situação aqui, que eu falei isso na primeira mensagem da série, que Paulo queria visitar a igreja de Tessalônica. Satanás, porém, impediu. Por que eu tenho convicção de que foi falta de oração a favor dele? Porque em Filemão ele dá essa dica aqui. Ó. E ao mesmo tempo,
prepara-me pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Em Tessalônica, eles foram impedidos. Em Filemão, nada impediu. Por quê? Por vossas orações eu vos serei restituído. Ele estava preso quando escreveu esta carta para Filemão. E ele tinha certeza de que ele seria livre e seria apresentado a Filemão por causa da intercessão dele. Né? Então, Tiago 5,16 fala, portanto, orem uns pelos outros. O que é isso? Intercedam uns pelos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Entenderam? Deu para entender um pouco a importância da intercessão? Tem vários outros versos. Eu só separei alguns versos para a gente poder ver a importância disso. O tempo está avançado, eu não vou poder falar nem um terço do que eu preparei hoje, mas na próxima oportunidade nós vamos dar prosseguimento. Eu quero falar um pouco acerca do Brasil. Deus falou muito comigo acerca dessa crise. E Ele falou, em princípio eu achei muito pesado, mas Ele me mostrou na palavra. Sabe qual é a causa da crise do nosso país? Queridos, não são os governantes. Não são os governantes. A situação atual do Brasil, ele é o reflexo da situação espiritual da igreja. É o reflexo. Porque a palavra está recheada. Se o povo de Deus, ele estiver restaurado, estiver andando em obediência, está andando com Deus, consequentemente, a nação, ela é bem-sucedida. E ele me deu esse verso aqui. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? E ele falou para mim, nosso país está insípido, sem sal, porque a igreja não está salgando. Tá? Porque a igreja não o está salgando. E me deu mais um verso. Aí já, na verdade, já é uma exortação, queridos. Eu me aborreço muito de ver crentes, cristãos, filhos de Deus, falando mal dos governantes, amaldiçoando, falando que são péssimos administradores. São péssimos administradores? São. Estão roubando? Estão, gente. Mas a sua declaração dizendo que o que está acontecendo, ressaltando o que está acontecendo, não vai ajudar. Porque Jesus fala isso aqui em Lucas 11:34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. A maneira de você olhar para a situação do país e declarar, ressaltar o que está acontecendo, vai ser o que vai se perpetuar. Agora, se você olhar com a perspectiva de Deus, aí as coisas vão começar a mudar. Então, se a nossa maneira de enxergar as situações que estão em nossa volta for de acordo com a perspectiva positiva de Deus, veremos todas elas resolvidas. Ao passo que se enxergarmos de maneira negativa, como o diabo quer, jamais veremos a nossa situação resolvida. Pelo contrário, ela perpetuará, será cheia de trevas. Então, a igreja, ela não foi comissionada para ressaltar o problema. Ela foi comissionada para destruir as obras do diabo. E nós não vamos mudar a situação do nosso país ressaltando o que está acontecendo. Nós vamos mudar se nós mudarmos a nossa boca, querido, e passarmos a orar mais. É isso que vai acontecer. Se nós realmente levarmos a sério o que a palavra de Deus diz. Provérbios 18:7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a alma. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que a igreja está falando acerca da situação da nação? Se está ressaltando o que está acontecendo, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Agora, se nós mudarmos o nosso foco e enxergarmos o que Deus nos pede e começar a declarar o contrário, querido, eu tenho certeza que Deus vai varrer essa nação. Eu creio que a nossa nação, ela será o maior celeiro do mundo de missionários. Não é porque Deus é brasileiro não, tá, gente? Os judeus achavam que Deus era judeu e isso levou a eles um orgulho terrível. Não é isso, querido.
É porque eu creio que a igreja aqui vai mudar, vai ser restaurada. E nós vamos mudar a nação por causa do poder. Gente, se você for olhar a história da igreja, eu lembrei até de John Wesley, no século XVIII. A Inglaterra estava sendo devastada pelo iluminismo. Era uma apostasia só. Os pastores da época já não estavam mais crendo a Bíblia ser a palavra de Deus. E uns jovens universitários resolveram se unir em oração todos os dias. Dentre eles estava John Wesley. E num determinado dia de madrugada, o Espírito Santo tomou eles de forma tremenda. Um avivamento aconteceu na Inglaterra. E milhares de pessoas entregaram suas vidas a Jesus. E dizem os historiadores que por causa desse acontecimento, desse avivamento, a Inglaterra foi livre de um banho de sangue que ia ter por causa da Revolução Francesa. Eles foram livres porque os jovens resolveram interceder pela nação. E milhares de pessoas receberam a Jesus. E o avivamento, o fogo do Espírito Santo foi avivado naquele lugar. E, consequentemente, a nação foi abençoada. Então, eu creio que pode acontecer isso conosco também, querido. Se nós mudarmos de foco, passarmos a orar mais e olhar para o que Deus diz na sua palavra. E ainda falando da língua, né? Tiago 3, 8 e 9, ela é cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Nossos governantes são feitos à semelhança de Deus. Nós devemos orar por eles também, queridos, para que eles sejam salvos também. Para que aconteça alguma circunstância, para que eles ouçam a palavra de Deus e sejam salvos. A Bíblia fala isso, né? Orando para que os governantes sejam salvos. A gente fica tão na pilha do mundo que a gente acaba torcendo para ir para o inferno. É impressionante. Bem feito, está roubando. Não, querido, a nossa língua tem poder. A Bíblia está bem clara aqui. No verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. A gente ora, abençoa, daqui a pouco está amaldiçoando, né? E a palavra é bem clara. O Rafael falou uma coisa, o pastor Rafael falou uma coisa interessante. Deus nunca sugere nada na sua palavra. Tudo que está aqui é lei. A palavra de Deus é uma ordem em tudo, não é uma sugestão. Então está bem claro. Da sua boca não pode produzir bênção ou maldição. E a Bíblia está lá. Meus irmãos, não pode ser assim. Se nós estamos amaldiçoando os governantes, a palavra está nos repreendendo nessa noite. Não pode ser assim. Da nossa boca não pode proferir bênção e maldição. Em Tiago 3,6 diz que nossa língua ela incendeia todo o curso da nossa vida. E o Espírito Santo falou comigo que a nossa língua, a língua da igreja, ela pode determinar o curso da nossa nação. Amém, queridos? Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não adianta promover protestos, passeatas, impor nada. A gente pode até derrubar esse governo, mas virá outros ruins, porque a causa é o que está por detrás deles. Então, as nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir a influência que estão por detrás deles. Eu separei aqui alguns versos, não vai dar tempo de ler, que fala, Ezequiel 28 tem uma profecia contra o rei de Tiro. Mas, ao mesmo tempo que essa profecia ela é direcionada a esse rei, a palavra de Deus já começa a falar de uma outra forma através da boca de Ezequiel. Ele começa falando acerca do rei de Tiro, daqui a pouco ele começa a falar de Lúcifer, que fala sobre a queda de Lúcifer, tu eras o querubim, ungido da glória, não sei o quê, tá? Em Efésios 28. E em Daniel 10, a mesma coisa. Daniel, quando estava orando, o anjo trouxe a resposta dele, e o anjo disse que quem estava impedindo ele era o príncipe da Pérsia. Ou seja, está se referindo ao governante. Mas tu acha que o governante vai impedir um anjo? Não. Ele estava se referindo ao espírito que estava por detrás desse príncipe da Pérsia. Então, o que está por detrás dos governantes, que é o nosso foco. O nosso foco é combater contra os principados e potestades que estão influenciando nossos governantes. Amém, queridos? Então, não vai dar tempo de prosseguir. Vamos ficar de pé? Na próxima oportunidade, nós vamos continuar falando sobre intercessão. E Deus falou comigo que
a igreja, ela ainda vai ser reformada nesses últimos tempos, antes da volta de Jesus. A palavra fala sobre 2 tipos de chuva: a chuva temporã e a chuva serôdia. No Oriente Médio, né, essa chuva temporã, ela faz com que o solo, a semente seja preparada, né, para receber essa semente. E é necessário uma outra chuva mais forte ainda, para que o grão fique maduro, para que possa ter condições de passar a foice e colher. Então, a palavra de Deus diz de Joel, vamos rapidinho, em Joel capítulo 2, olha só o que está escrito aqui. Estou dando só uma introdução para a gente poder, na próxima oportunidade, continuar. Joel 2 e 23 está falando do final dos tempos. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E no verso 28, profeticamente, ele explica que chuvas são essas. E acontecerá que depois, nós vamos entender na próxima mensagem, que esse depois aqui são as orações, que ele convoca todo o povo para jejum e oração, para que Deus possa restaurar o seu povo. E profeticamente está falando da restauração da igreja. Então acontecerá que depois desses dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Isso aqui é a chuva que ainda está para acontecer. Porque em Ageu diz que a glória da segunda casa, da última casa, que desses últimos dias, será maior do que a primeira que aconteceu em Atos. Em Atos dos Apóstolos, a igreja nasce de forma gloriosa, através dessa chuva temporã. Mas a chuva serôdia é uma chuva mais forte ainda, e ela está para acontecer nesses últimos dias. E eu quero fazer parte dessa chuva. Mas para que isso ocorra, nós vamos entender na próxima mensagem que deve haver intercessão. Isaías 62 diz que sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus atalaias, vigias ou guardas, sentinelas, que clamarão a mim dia e noite, não me darão descanso, até que eu restabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. Nós vamos entender que essa Jerusalém, profeticamente, ele está falando da igreja do Senhor. Então, só vai acontecer restauração mediante esses guardas, esses vigias que estão sobre os muros, intercedendo, clamando a Deus para o avivamento dos últimos dias. Porque Deus não vai buscar uma noiva manca, queridos, uma igreja manca. Ele vai buscar uma noiva sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Através de quê? Das nossas intercessões, das nossas orações. Nós vamos entender isso na próxima mensagem. Amém, queridos? Desculpa a correria, é que, como diz o pastor Fragalha, a matéria é muito, pouco, o tempo é pouco. Eu vou orar para Deus, pedir para o Paulo me dar mais oportunidade. Brincadeira? Brincadeira, pastor. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de ouvirmos a sua palavra. E é impressionante como a palavra fala conosco. Mas, ao mesmo tempo que ele fala conosco, o Espírito Santo ele cobra. Porque de nada adianta, querido, você saber a palavra e não praticar, né? É preferível você conhecer um verso da Bíblia e praticar esse verso do que conhecer a Bíblia inteira e não praticar nada. Então, é uma responsabilidade muito grande para quem ministra aqui. Eu me cobro muito. Senhor, eu não quero ser falso aqui na frente. Eu quero viver aquilo que eu prego. Então, queridos, orem por mim. Eu falei igual o apóstolo Paulo, ore por mim. Vamos orar por vocês, ore pelos nossos líderes aqui, pelo nosso pastor visionário, para que o Espírito Santo venha conduzir esse ministério para preparar muitas vidas, Senhor. Vamos ceifar muitas vidas nesses últimos dias, né? Nos últimos dias, a igreja ela vai se voltar para a palavra, porque toda reforma, a igreja ela se volta para a palavra. Então, nós vamos viver de forma radical a palavra de Deus, andando em santidade, andando em todo o tempo, orando, intercedendo por essa nação, intercedendo por tudo, para que Deus possa cumprir seu propósito. Em Atos 3 também diz que os céus estão retendo a Jesus, até que a igreja seja restaurada. Então, quando a igreja for restaurada, o avivamento acontecer,
nós vamos fazer com que os céus não retenham mais Jesus. E aí, me segura, Jesus está falando, me segura que eu vou buscar a minha noiva, porque ela já estará pronta. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo. A palavra diz que Tu és chamado de Espírito de súplicas em Zacarias, o Espírito de oração. Vem, Espírito Santo, invade o nosso coração e pode nos usar. Somos Teus, Espírito Santo. Nos ensina a orar, nos enche nosso coração desse fervor, Jesus. Queima nosso coração, Jesus, para podermos estar preparados para a Sua segunda vinda, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um aqui. Eu creio, Jesus, que esse ministério, ele fará diferença. Não porque somos melhores do que ninguém, e porque nós voltamos para a Sua palavra. Nós exaltamos a Sua palavra acima de qualquer coisa, Jesus. O que Tua palavra disser, nós faremos. Faremos tudo o que Você mandar, Jesus. Tudo para que possamos cumprir o propósito de ser uma bênção para esse mundo, Jesus. Boca de Deus, boca que só abençoa, que não amaldiçoa. Eu aproveito a oportunidade para interceder pelos governantes desse país, Jesus. Eles são bênção, Jesus. Eu consigo enxergar neles uma boa administração. E o mais importante de tudo, Jesus, eu consigo enxergar pessoas pregando para eles e eles se rendendo aos Teus pés, Jesus. Eu intercedo pela vida de cada um deles, Senhor Jesus. A situação do nosso país vai mudar, porque tem uma igreja que vai estar orando e intercedendo por ele. E nós vamos fazer a diferença. A igreja fazendo a diferença, a nação também será restaurada, Jesus. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Show de glória, é isso aí. Ainda vou dar um verso para ele, para todos nós. Muito legal, estava meditando hoje, assim, ó, pode anotar, Wagner, nem sei se está na tua aí, mas diz assim, Deus, isso é, anote para depois você ler, Jeremias capítulo 29. Deus, quando vai trazer o povo, ele diz assim, eles estavam presos, né, na cidade lá da Babilônia, ele ia trazer de volta para Jerusalém. No verso 4 ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. No verso 6 ele diz, escolham mulheres também para se casar com seus filhos e deem também as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Diz assim, multipliquem-se e não diminuam. Aí o verso 7 aqui é a questão, diz assim, busquem a prosperidade da cidade. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Está escrito assim, e orem ao Senhor em favor dela. Agora veja o que diz o restante do versículo. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então é a nossa missão mesmo, é orar pela nossa nação. E todo aquele que não se ajustar à nossa nação, réu. Aí não é conosco, é com Deus, amém? Mas a nossa missão é orar por eles. Olha, Espaço Gourmet tem alguma coisa boa aí, uma jaca, sei lá, alguma coisa maravilhosa. Você vai em paz, tenha uma excelente noite. E quinta-feira nós estaremos aqui. Deus te abençoe no nome de Jesus.